Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor, faço parte do time de Pessoas e Cultura aqui da Madeira Madeira e está no ar o Madeira Cast, o podcast aí que nessa segunda temporada tem falado dos nossos princípios de liderança. E no episódio de hoje o tema é ganhe credibilidade e conquiste o seu espaço. E para falar um pouquinho sobre esse princípio de liderança aqui na Madeira Madeira, a gente trouxe uma mega ultra power convidada, a Cris Farias. Olha só, ela é analista comportamental, mentor e palestrante sobre liderança de propósito. E entre outras várias aí aptidões que a Cris tem e que ela vai contar ao longo do nosso bate-papo. Mas de antemão, seja muito bem-vinda, Cris. Obrigado por topar conversar aqui com a turma da Madeira Madeira. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande para mim falar sobre esse tema, porque quanto mais a gente fala, mais a gente dissemina informação e aí a gente vai criando uma cultura de liderança entre as pessoas cada vez mais forte. Isso é muito importante. Boa, boa. E olha, eu acho que a gente já pode começar falando justamente nessa cultura de liderança que você mencionou, porque quando a gente fez o lançamento dos nossos princípios de liderança, uma frase que guiou aí os nossos princípios foi: você é líder do seu próprio destino. E não necessariamente a liderança está conectada com o cargo, mas sim com as atitudes. E quando a gente fala aí de atitudes de liderança, eu acho que está muito conectado justamente com esse princípio em questão, de ganhar credibilidade, de conquistar seu espaço, de mostrar para as pessoas que você está no lugar certo, fazendo as coisas certas. Mas eu queria que você trouxesse para nós aqui, deixasse todo mundo na mesma página, o que se entende por liderança. Eu acho que vai muito além de um cargo na carteira de trabalho, né, Cris? Vai muito além. E a liderança ela já começa da porta para dentro, da porta de casa para dentro. Quando eu lidero e tenho a autorresponsabilidade da vida. Na nossa vida, a gente tem pessoas à nossa volta, a gente não vive sozinho, a gente vive em comunidade. E liderança, quando a gente fala de liderança e gestão, é importante a gente conhecer essa diferença do liderar pessoas e gerir processos, que faz parte do cargo. Quando eu assumo um cargo de liderança, além de influenciar pessoas, eu tenho processos para gerir, eu tenho resultado e tudo mais. Na vida também não é diferente. Na vida a gente tem as pessoas que estão à nossa volta, família, amigos, marido, sei lá eu, quem que está aí por perto, mas todo mundo tem alguém que está por perto. E a gente também tem processos para gerir, a gente também tem a nossa gestão. Gerir a casa, gerir almoço, gerir filhos, ou gerir finanças, gerir o seu guarda-roupa. A gente vai gerir alguma coisa. E ter isso em mente, a liderança ela já começa na vida. Quem não é líder na vida, não é líder dentro de organização. Ponto. Porque a gente é a gente da porta de casa para dentro e da porta de casa para fora. Se eu não começo a minha liderança na minha autoliderança, se fala muito sobre isso hoje, autoliderança, autogestão e etc. E nada mais é do que a gente organizar e ser líder e protagonista da nossa própria vida. E fazer isso com intenção de me liderar, com intenção. O que significa me liderar? Liderar a minha rotina, o que eu vou fazer, de que forma que eu vou me organizar, quais ferramentas que eu vou utilizar para fazer isso, o com o outro, como que eu influencio as pessoas a me ajudarem a chegar onde eu quero, como que eu crio relações melhores, faz parte, inclusive, de um estado de bem-estar. A gente está aí num mês que tem se falado muito sobre isso. Então, como que eu me relaciono melhor com as pessoas que estão por perto para eu conseguir atingir alguma coisa? Se eu consigo fazer isso na minha vida, lá fora é reflexo, é consequência, vai acontecer. Quando eu faço desenvolvimento de liderança para pessoas que querem ou que querem assumir um cargo de liderança ou que querem chegar numa posição dessa ou querem melhorar, eu falo para elas: quer assumir um cargo de liderança? Começa a agir como um, mas já começa a agir como um na vida. Porque lá fora é só uma consequência, é só algo que a gente externaliza aquilo que está aqui dentro. E aí não precisa fazer força,
é feito de uma forma leve e tranquila, porque já é. Eu não preciso fazer, eu não preciso criar um personagem e desprender energia para isso. Já é. Boa, muito bom. E sabe que você foi falando e foi me trazendo vários insights aqui de ser líder mesmo do próprio destino, de você tomar atitudes no seu dia a dia, na sua vida pessoal, que vão acabar refletindo no seu perfil profissional. E aí uma questão que me surgiu aqui foi como que a gente pode desassociar você ganhar credibilidade, você conquistar seu espaço, sem associar essas ações com autoridade. Eu acho que liderança, num tempo para trás, no século passado, eu acho que liderança estava muito conectada ali com autoridade, né? Que era mais a chefia, chefe autoritário, vai lá, pá, manda. Hoje, ele ressignificou, porque o líder, ele não é uma pessoa autoritária diante a sua equipe diante as situações da sua vida, mas ele tem um comportamento diferenciado, né? Quais são esses comportamentos que levam as pessoas a ganharem um respeito no espaço de trabalho, a ganharem respeito no ambiente familiar e principalmente conquistar a credibilidade, as pessoas olharem para aquela pessoa e falarem, poxa, a Cris é uma pessoa que eu vejo como exemplo. Quais atitudes estão atreladas a esses comportamentos de liderança sem ser necessariamente autoritário? Uhum. Deixa eu trazer algo aqui que acontece entre as pessoas antes de responder essa pergunta especificamente. Porque quando tu fala como que eu me mostro líder sem ser autoritário, isso tem a ver com posicionamento. Mas para eu falar de posicionamento, vamos entender um pouquinho aqui as armadilhas que a gente cai na vida. Existe algo que a gente chama de risco interpessoal. O que é o risco interpessoal? Da porta para fora de casa, e quando eu falo agora da porta para fora, é quando eu falo do meu relacionamento com outras pessoas, com o mundo, o meu relacionamento com o ambiente que eu estou. Eu quero parecer para as pessoas, eu quero que as pessoas me achem inteligente, eu quero que as pessoas vejam utilidade em mim, eu quero ser importante para as pessoas. E para isso, eu preciso de determinadas atitudes. Eu acabo demonstrando inconscientemente. Isso não é, a gente não faz isso de forma consciente. A gente faz isso de forma consciente. Essa busca pela validação, ela é inconsciente. Então, no risco interpessoal, se eu mostro vulnerabilidade, eu corro um risco de a pessoa achar que eu não sou inteligente, de a pessoa achar que eu não sou útil, de a pessoa achar que eu não sou competente. Se eu mostro para as pessoas ignorância, e a ignorância não tem a ver com grosseria ou estupidez, a ignorância de não saber. Se eu mostro para as pessoas que eu sou ignorante em um determinado assunto, ou que eu não sei ou não sei responder alguma determinada pergunta ou alguma determinada questão, eu corro o risco de a pessoa achar que eu sou burro, de que eu não sou inteligente o suficiente, de que eu não sou competente. Isso é inconsciente. Ninguém vai para a rua com a intenção de eu quero que todo mundo me ache inteligente. Não, a gente faz isso naturalmente. O que é legal a gente saber? Que não é porque eu sou vulnerável que eu vou ser uma pessoa menos competente ou uma pessoa burra. É aquela coisa, não quer parecer ignorante, não faça perguntas. Não quer parecer incompetente, não demonstre vulnerabilidade. E aí a gente acaba internamente criando uma capa que não é real. Aquele super-homem, aquela mulher maravilha que não faz parte da gente. E a gente toma um cuidado extremo para dizer não sei, porque não pode dizer não sei. Para mostrar fraqueza, porque não pode. Eu preciso ser forte. E aí, por conta desses riscos interpessoais, a gente acaba criando alguém que não é a gente. E aí a gente se cobra demais, e aí a gente não pode errar, acaba se açoitando, né? E aí vai lá, chicote, fica se chicoteando. E aí agora, depois desse contexto, vamos vir para a pergunta. Como que eu demonstro para as pessoas liderança e posicionamento sem ser autoritário? Mostrando de verdade a sua integridade. Sou vulnerável? Sim.
Me posiciono quando eu não sei, eu posso dizer não. E aí a gente é condicionado por essa busca de validação a dizer sim. Alguém pede uma ajuda, pode ajudar? Posso. Porque senão você é alguém que não ajuda e aí eu vou comprometer e correr o risco de sujar essa relação. Então, ser o íntegro e se posicionar é de verdade pôr para fora o que está aqui dentro. Ser íntegro é ser, primeiro, consistente consigo mesmo. Aquilo que eu penso, sinto e falo e faço estão de acordo? Ou eu estou falando algo só para agradar outra pessoa? A integridade, ela tem muito a ver com a confiança das pessoas na gente. E a confiança não é confiança de honestidade, não é confiança de tu me emprestou dinheiro e tu confia que eu vou te devolver. Não é essa confiança. É a confiança integral, que tem a ver com o quanto eu sou impecável com a minha palavra. Quando eu não sei, e tá tudo bem eu não saber. Não é dizer que sei só para parecer, de repente, alguém que sabe tudo e parecer inteligente. É ser impecável com a sua palavra. Quando prometer algo, faça algo. Falar, e aí eu trago para cá alguns cuidados que a gente precisa prestar atenção. Eu sempre falo, e aí muita gente vem com essa fala, né? Eu sempre digo para as pessoas, mas será que sempre? Ou é na maioria das vezes? Eu sempre fui assim, será? Ou eu me construí desse jeito? Jogar para dentro essa integridade, essa impecabilidade com a sua palavra. E a vulnerabilidade, quando eu me mostro vulnerável, eu mostro alguém que também precisa das pessoas para aprender. E a gente precisa. Ninguém sabe tudo, tudo é muita coisa. E esse posicionamento de falar aquilo que pensa sem agredir, e aí, sem ser parecer autoritário, tem muito mais a ver com a forma que eu falo do que com aquilo que eu falo exatamente. Quando eu vou para uma conversa e falo de que eu fiquei desconfortável com a tua fala, é diferente de eu dizer que tu me magoou, de que tu foi grosso, de que tu fez alguma coisa que me magoou, porque de verdade eu fico magoado com a fala, não é a fala que me magoou, é diferente. Então, quando eu vou para uma fala com o eu tenho controle e só eu sei aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que me afeta. Eu sei disso. E eu dizer que o outro fez isso comigo é agredir. Aí vem a autoridade. Aí vem aquela agressão ao outro. Aquilo que tu falou, aquele teu comportamento me deixou desconfortável, me agrediu, é diferente de eu falar que tu me agrediu, de que tu fez algo que não foi legal, é diferente. Porque no fundo, a gente não tem raiva das pessoas, a gente não se irrita com as pessoas, a gente se irrita com o comportamento delas, que pode ser ela e pode ser qualquer uma outra pessoa. E aí a gente passa a não agredir e sim a expor o que a gente pensa, a expor o que a gente sente. E tudo bem, muita gente tem medo, às vezes, de expor aquilo que pensa, por conta daquele risco interpessoal. Por conta de repente, o outro não vai gostar daquilo que eu falei, de repente, o outro não vai me validar, ou de repente, o outro vai deixar de gostar de mim. Mas isso tudo é interno. E aí, quando a gente começa a deixar isso de lado, a expor a nossa verdade, talvez o outro admire até a gente ainda mais por causa disso. Boa. E acho que está muito conectado também com a construção de relações genuínas, né? De não querer fazer uma média com alguém ou de querer, no popular, puxar o saco de alguém, babar o ovo de alguém ou se mostrar melhor que alguém. É você, de fato, se conectar com as pessoas, de construir relações verdadeiras, mas não que modifique o seu perfil, que não modifique a sua essência, né? E dentro dessas relações que a gente vai construindo, genuínas, existe ali o compartilhamento de ideias, o seu posicionamento de opiniões, respeitando a opinião do segundo e principalmente sem medo de, por exemplo, se sentir substituível.
Porque eu acho que a partir do momento, né, no meu ponto de vista, aí você me corrija se eu estiver errado, mas a partir do momento que você ensina uma pessoa a fazer aquilo que você faz, você está construindo uma escada para você mesmo se desprender da tua realidade e alcançar voos mais altos, né, Cris? E trazendo isso para liderança, para comportamentos de liderança, para ganhar credibilidade dentro da empresa, dos seus projetos pessoais, eu acho que talvez esse seja uma virada de chave super importante, né? As relações que você tem com os outros para de fato se tornar uma referência naquilo que você faz e naquilo que você ainda quer fazer, né, Cris? E sabe que o ser humano é um bicho muito esquisito. É A doido gente demais. fala demais. A gente fala de amor, a gente fala de respeito, mas julga e condena. A gente fala de empatia, de respeitar o próximo, mas quem vota nesse ou naquele não presta. E aí a gente julga ao mesmo tempo. Isso é muito insano. E aí, quando se fala de respeito, é o respeitar o pensamento do outro. É o não querer que todo mundo pense como eu. Eu não preciso concordar, eu não preciso que as pessoas concordem 100% comigo. Aliás, muito pelo contrário, é saudável ter pensamentos diferentes. A base de uma equipe, de um time de alta performance, isso vem para a vida, a base de uma relação é a confiança. E é a confiança de eu poder expor aquilo que eu penso sem a condenação do outro. Porque julgar as pessoas vão. Isso é normal do ser humano, a gente vai julgar, mas do julgamento à condenação é um pulo, é só um passo a mais. E aí eu estar aberto, de coração aberto, para ouvir opiniões diferentes das minhas e ter a consciência de que quem sou eu para ter o pensamento certo do mundo, isso chega a virar arrogância. O respeito ele termina quando aquilo que eu penso é certo, quando a minha opinião é aquela que vale. O respeito acabou, porque eu trouxe a arrogância para a mesa. Quando eu me coloco no papel de que sim, eu penso dessa forma, eu tenho esta opinião, e ainda assim existem opiniões diferentes e me abro para poder ouvir, e o que tem de ruim eu mudar de opinião? Tem alguma coisa de errado? Aí sou eu com meu ego, só, né? E aí, quando eu ouço opiniões diferentes, me faz refletir, inclusive crescer enquanto ser humano, inclusive aumentar de repertório. E aí é muito legal quando tu traz a palavra respeito para a gente refletir. Eu respeito a opinião do outro, eu respeito alguém que tem uma opinião diferente da minha, porque hoje em dia, e aí, de novo, a esquisitice do ser humano. Nunca se falou tanto de respeito e empatia como tem se falado ultimamente, e nunca se julgou tanto as outras pessoas como se tem julgado ultimamente. Onde está a coerência disso daqui? Onde que a gente se perdeu no meio do caminho? Onde que tá? Onde que a gente virou a curva que eu não vi o que aconteceu? E estar atento a isso é importante. Até vou dar um exemplo. Eu vi outro dia um post no Instagram de alguém. Era um post em julgamento e condenação. Não era só julgamento, era condenação da atitude de um policial que pegou alguém, bateu, sei lá, alguma coisa assim. E aí a turma sentando cacete na polícia, né? Porque não pode, porque é desumano, blá, 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 blá. Aí eu pensei, falei, cara, a gente conhece uma parte da história. Eu não tenho a mínima ideia do que esse cara fez. Se ele agrediu um velhinho, se ele bateu numa criança, se ele matou alguém, se ele agrediu outra pessoa, se ele foi menos humano ainda do que aquela atitude, e eu não estou falando que algo justifica o outro. E eu estou falando aqui de a gente conhecer todas as partes da história antes de condenar. Então está muito fácil condenar. O difícil, o desafiador, o que as pessoas estão deixando de fazer, é ir lá perguntar. Por quê? Porque se eu pergunto e entendo, como é que eu vou condenar? Não vou. Eu vou lá e vou compreender. Mas é mais fácil condenar quem está lá. Exatamente, cara, e isso traz uma reflexão para nós aqui dentro da empresa, né?
de que às vezes, pô, um projeto não deu certo, você vai lá e começa a apontar o erro, e começa a apontar, foi por conta do fulano que não fez isso, ah não, foi a ciclana que não entregou isso, quando na verdade ou o que você deveria fazer é perguntar por que não deu certo, onde foi que nós erramos, porque não é sempre um culpado, é um conjunto de pessoas que fazem uma história. Ninguém escreve uma história sozinha, você pode ser protagonista do seu enredo, mas uma história não se escreve sozinha, né? E tá muito nessa parte aí do que você falou, sabe? De condenar menos e compreender mais. Eu acho que isso faz com que você deixe seu legado, que você vá construindo relações genuínas, que você vá ganhando credibilidade entre as pessoas, entre as equipes, na empresa, e aí vai aumentando as suas bolhas, né? Até o ponto de você se tornar referência, né, Cris? E Mas respeitar não é concordar. Respeitar significa tu expor aquilo que tu pensa, o outro expor aquilo que o outro pensa, e tá tudo bem cada um pensar diferente. Não necessariamente concordar com o outro, mas entender que o outro pode pensar diferente de ti, porque ele tem outra experiência, ele tem uma outra vida, ele teve uma construção diferente da minha. Mas tu ia exato. falar alguma coisa, eu te cortei. Não, era isso mesmo. E o que eu ia falar é que a gente está caminhando aí já para o finalzinho do nosso bate-papo. E quando eu estava falando. Ah... e como eu estava falando de se tornar referência e tudo mais, quando a gente estava aqui na reunião de pauta falando quem que a gente iria convidar para essa conversa aqui sobre ganho credibilidade, conquiste seu espaço, seu nome foi citado porque você, de fato, ganhou seu espaço, tem a sua credibilidade no mercado para poder disseminar o seu conhecimento. E eu acho que não tem uma forma melhor do que a gente encerrar e eu te fazendo um convite aí para você fazer uma autorreflexão e compartilhar como que a sua história pode inspirar a história aí dos nossos Madeira Lovers. Mas o que você acredita? Quais foram os pontos aí na sua história que fizeram com que você ganhasse credibilidade hoje nas suas falas? Que hoje você pudesse entrar nas empresas, que você pudesse ajudar pessoas a fazer treinamentos de líderes para transformar líderes também. Que pontos que você se desenvolveu e que as pessoas aqui dentro da Madeira também podem se desenvolver para se tornarem referência. Não necessariamente referência de líderes, mas referências de pessoas que fazem a diferença na história da Madeira. Madeira Lovers, adorei a expressão. E um ponto grande de virada minha, e quando tu pergunta o que a gente pode fazer e o que eu faço, vem uma palavra muito forte, autenticidade. A gente não perder a nossa essência. Por muito tempo e muitos anos da vida, eu agia de forma a querer agradar as pessoas. Eu perdi nesse tempo o contato comigo. E aí, quando as pessoas perguntavam, por exemplo, quem era eu pensava sempre em falar algo para agradar as pessoas, tirando aquela apresentação clássica de todo mundo. E aí eu trago até um convite aqui. Fale quem é você, sem falar a sua profissão, o que faz e o que gosta de fazer. O que sobra? O que sobra é a essência. E essa essência, por muitas vezes, eu ficava pensando o que eu posso falar para agradar o outro? O que eu posso falar para validar o outro? E eu fiquei perdida durante muito tempo, porque eu queria agradar as pessoas e, ao mesmo tempo, não agradava ninguém, porque cada vez que alguém falava algo que não gosto da Cris por conta disso, por conta daquilo, eu criava uma capa que não era minha. E isso vem muito com autoconhecimento. E a partir do momento que a gente olha para dentro, sou uma pessoa autêntica. De verdade, eu procuro, na maior parte das vezes, ser íntegra com aquilo que eu penso, sinto, falo e faço. Jogar para fora, com a consciência de que vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Mas só eu vou me carregar a vida inteira. Então, eu sou a única pessoa que preciso ficar preocupada com o que eu penso de mim. Porque eu vou me carregar para sempre. Essas pessoas, elas vão vir e elas vão ir. Elas vão passar por mim.
Algumas vão ficar, outras não. E tá tudo bem. Mas eu vou me carregar o resto da vida. E a pergunta é: eu admiro a pessoa que eu convivo, que sou eu mesma? Eu admiro quem eu me tornei? Porque isso pode fazer bastante diferença. E não tem problema se a resposta hoje for não. Mas tenha consciência de que esse teu eu ideal é um eu que está em construção. Então se construa para chegar naquele teu eu ideal. Porque vai ter empresa que vai se identificar contigo, vai ter empresa que não vai se identificar, e tá tudo certo. Não significa que tu és um profissional ruim, significa só que não deu match com a cultura, e tá tudo bem. Boa, boa. Que aula, hein, Cris? Queria agradecer demais o seu bate-papo aqui com a gente. Eu acho que foi um bate-papo super leve para não poder ensinar alguma coisa, mas para trazer reflexões, que eu acho que é aí que está o diferencial. A gente não querer copiar o outro, mas se inspirar para ver o que a gente consegue transformar em nós. Então, muito Sim. obrigado, Cris. Para a galera aí, faz teu job agora. Conta um pouquinho aí como faz para a galera que quer se desenvolver como líder, como faz para te procurar aí. Pode ir lá nas minhas redes sociais, o meu Instagram é @crisfaria.crisfaria, meu e-mail cris@crisfaria.com, me procure, meu site www.crisfaria.com.br. Desenvolvimento corporativo, de liderança, de time, mentoria, adoro trabalhar com liderança e principalmente nessa autenticidade. Se tu não busca autenticidade, nem vem atrás. Mas se tu busca autenticidade e quer transformação, vem aí que a gente dá um jeito. Boa, Cris, muito, muito, muito obrigado. E você que está acompanhando aí esse bate-papo, muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar no próximo episódio aqui do Madeira Cast. Lembrando que a gente está disponível no YouTube, no Spotify. Viva, sinta e compartilhe essa experiência. Princípios de liderança Madeira. Valeu, gente. Tchau, tchau.